és digno, ó Senhor, pela tua graça, pelo teu grande amor. A ti eu devo todo o meu ser. Se hoje estou aqui, é pelo teu poder. Mesmo que às vezes me possa esquecer do que fizeste e o que irás fazer. Perdoa-me, Senhor, restaura o meu ser e usa-me, ó Pai, para teu louvor. Meus irmãos, nós vamos ler agora a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, e vamos ler os primeiros 2 versículos. O nosso propósito é ler e comentar todo este episódio, que é a missão, o envio dos 70 discípulos, mas iremos fazê-lo por partes. E hoje vamos apenas ler e procurar comentar os 2 primeiros versículos. Lemos assim: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70
e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente neste texto, eu queria só recapitular brevemente a nossa palavra do nosso último encontro, quando falamos sobre aquela pesca maravilhosa que nós encontramos descrita no capítulo 21 de João. E nós queríamos recordar que nesse episódio da pesca nós encontramos muitas instruções. Há 3 etapas nesse episódio que nós queríamos recordar. A primeira é quando os discípulos vão pescar e nada conseguem apanhar. E nós dissemos que isso se assemelha à igreja que evangeliza sem resultados. Ou cada um de nós, pessoalmente, testemunha, mas sem resultados. A pesca não teve fruto. A segunda etapa é quando Jesus lhes diz para eles pescarem para a banda direita, para o lado direito do barco. E eles obedeceram esta orientação e o resultado foi uma grande pescaria. Então nós também queremos que, se nós obedecermos à palavra, às instruções do Senhor, nós vamos também ter muito fruto. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Alguém tem? Eu não tenho. Se nós obedecermos, o Senhor vai nos dirigir a uma grande pescaria. E a terceira parte deste episódio é quando o Senhor diz para eles trazerem do peixe que tinham apanhado, e houve ali uma refeição num ambiente que nos lembra muito aquilo que deve ser a igreja, que é o plano do Senhor para a igreja, que é o pão, o peixe, as brasas de fogo e no meio quem é que está? Jesus. Jesus vivo, Jesus ressuscitado. É assim que é a igreja. Então, irmãos, nós podemos aqui concluir estas 3 coisas muito simples, que nós precisamos de pescar para ter alimento, precisamos de sair, precisamos de evangelizar. Em segundo lugar, nós temos de evangelizar, não de qualquer maneira, mas segundo a orientação que o Senhor nos dá. E a terceira parte é que não nos esqueçamos que o peixe não fica depois a boiar no mar. Nós temos que o trazer depois de pescado para ser integrado na igreja, para participar da igreja, da comunhão de Jesus e da igreja. Então, irmãos, só para nós aplicarmos com um pouco mais de detalhe, uma ênfase que nós precisamos sempre de fazer é que nós temos de ir. O segredo está em ir. O Senhor nunca nos diz para ficarmos. O Senhor nunca nos diz assim, ficai, exceto uma vez. O Senhor disse uma vez, ficai. Foi quando Ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porquê? Porque os discípulos, sem o batismo com o Espírito Santo, não teriam capacidade para realizar a obra. É a única vez em que o Senhor nos diz isso. De resto, Ele diz sempre, ide, ide, ide. Ora, o que é que nós não entendemos desta palavra ide? Ir não é ficar. Então, nós não podemos reduzir a evangelização a ficarmos dentro de uma sala esperando que os peixes venham. Não, isso não é a evangelização. E nós temos de ver que, de facto, fazendo isso, os resultados são aqueles que se conhecem. São poucos. Nós não estamos aqui para diminuir o esforço dos irmãos, mas a verdade é que em todos os lugares onde a igreja está fechada e os irmãos ficam, não há resultados. Ou se houver, por milagre, são muito, muito poucos. Aliás, irmãos, a igreja quando se reúne não é essencialmente para evangelizar. Nós nunca vemos isso na Bíblia. A igreja reúne-se, como diz lá o apóstolo Paulo, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, quando vos reunis. Então nós vemos o corpo a funcionar para a sua edificação. Então a igreja reúne-se para a edificação do corpo. Então um tem salmo, outro tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para evangelização. Não, faça-se tudo para edificação da igreja. É esse o objetivo.
E, aliás, irmãos, na nossa sociedade, quando nós queremos evangelizar, trazendo pessoas para dentro de uma sala da igreja, os irmãos sabem por experiência que nós temos muitas dificuldades. As pessoas têm muitas reservas em entrar numa sala de cultos. Elas entram, se entrarem, com muitas reservas, e às vezes nós perguntamos a irmãos que se converteram e lhes perguntamos como é que foi a primeira vez que veio à igreja, e até é um pouco cómico como é que as pessoas contam, às vezes, detalhes que para nós são normais, até coisas que de facto as tocaram profundamente. Então, nós temos de entender que o lugar de evangelizar não é aqui dentro, é lá fora. Ide. Não há dúvida sobre isto, não é? Ide. Então, nós precisamos de ir, como também Jesus contou, por exemplo, na parábola do semeador. E saiu o semeador a semear. Então é isto, a tarefa da evangelização é lançar a semente. E só a semente é que pode, se for lançada, é que pode dar fruto. Isto é, uma pessoa nunca poderá ter uma conversão real se o coração dela não receber a semente da palavra. Então é muito importante, porque a semente é a palavra, é o Evangelho. Então, nós precisamos de explicar o Evangelho às pessoas. Quando nós estamos a evangelizar, não é para entrarem numa igreja e ouvirem hinos que acham muito bonitos. Isso é muito bom, claro. Não é para sentirem que há muita gente e aquilo impressiona. Irmãos, é para lançar a semente. Evangelizar é lançar a semente. É explicar o Evangelho. Às vezes a pessoa lucra mais quando um irmão se senta ao pé dela, um visitante, lucra mais quando um irmão da igreja se senta ao pé dele e diz: olha, eu vou-te explicar o que é o Evangelho. E começa a explicar direitinho. Porque às vezes num culto não há essa oportunidade. Eu sou pastor, eu confesso, eu não estou sempre a pregar a evangelização de A a Z. Não, a igreja precisa de ser edificada. Há outros assuntos, há outros temas. Então nós precisamos de ter este cuidado, que não é dentro da igreja que nós vamos fazer o essencial do trabalho de evangelização. Dito isto, os irmãos poderão dizer: então o pastor está a dizer que é errado? Não, de maneira nenhuma, irmãos, só se eu fosse tolo, que eu diria uma coisa dessas, que é errado convidar para um culto, de maneira nenhuma. Mas é preciso, não nos esqueçamos, que alguém explique o Evangelho. Irmãos, eu lembro-me daquelas palavras do eunuco, quando o Filipe perguntou: entendes tu o que lês? E nós podíamos perguntar, às vezes, uma pessoa que entra na igreja pela primeira vez: entendeste o que eu viste? E a pessoa vai dizer: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? É uma coisa muito simples, mas que nós, muitas vezes, não entendemos de uma maneira apropriada. E, então, precisamos de ter, sim, cultos da igreja vocacionados para explicar o Evangelho. Então, hoje, em muitas igrejas, há um culto semanal de evangelização, no sentido de ser um culto vocacionado para explicar o Evangelho. E também nós temos encontros de evangelização, encontros bíblicos. Qual é o objetivo? É pregar para a igreja? Não. É explicar o Evangelho. E então são ambientes onde nós podemos preferencialmente convidar os nossos amigos, aqueles que estamos a evangelizar. Irmãos, então, dito isto, só uma observação. Este tempo de pandemia é um tempo em que a evangelização não para. Se ela não depende das igrejas estarem abertas ou não, das salas, não é a igreja, as salas estarem abertas ou não, então, mesmo durante a pandemia, nós podemos perfeitamente evangelizar, falar, convidar. Por exemplo, nós tivemos um encontro bíblico virtual, que foi a projeção de um vídeo. Esta é uma maneira de evangelizar. Se eu tenho um amigo, então eu estou-lhe a explicar o Evangelho, e eu posso usar, olha, nós vamos assistir àquele vídeo, depois de assistir, passado um dia, eu vou perguntar: então, o que é que tu achaste? O que é que tu entendeste? E posso explicar o Evangelho. Irmãos, ninguém vai converter-se, a não ser por um milagre, que Deus também opera, só porque a gente convida: olha, vê um vídeo, e a pessoa vê o vídeo e pronto, e converteu-se. É muito difícil isso acontecer, irmãos. Temos de explicar
o Evangelho e temos de ir até onde as pessoas estão. Então, evangelizar onde? Pescar onde? É quase uma pergunta um bocadinho absurda. Onde é que se pesca? É onde há peixe, é no mar. Então, nós temos de ir ao mundo. O Senhor Jesus envia-nos para ir ao mundo. Procurar alguém que nós iremos ver depois aqui em Lucas, o Senhor Jesus chama como um filho da paz, quer dizer, uma pessoa aberta. Nós vamos encontrar pessoas que estão abertas, outras não. E iremos falar sobre isso. E se nós formos na nossa família, no emprego, na escola, enfim, no mundo onde nós vivemos, nós vamos encontrar as pessoas que não estão tensas, como quando nós as convidamos para um culto, não estão desconfiadas, não estão nervosas, elas estão descontraídas, estão abertas e nós podemos lançar a semente do Evangelho. Então, irmãos, este apenas uma adenda, uma recapitulação da nossa palavra do domingo passado, para nós entendermos como é importante irmos pescar. E é ali que o Senhor vai operar, orientando-nos, e nós vamos alcançar muito fruto. Mas agora, irmãos, vamos então entrar no tema propriamente dito do nosso estudo de hoje, em Lucas, no capítulo 10. E eu vou reler aqui o primeiro versículo que diz: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face. O Senhor já tinha enviado primeiro 12 e agora envia 70. Então nós podemos dizer, os primeiros que foram enviados foram os 12 e depois os 70. E eu vou dizer, não. Antes dos 12 houve um que foi enviado. Quem foi? O primeiro a ser enviado e que veio, quem foi? Foi Jesus. Então, o primeiro enviado foi o Filho, quando o Pai enviou o Filho. E isto é muito importante, porque o Senhor Jesus podia ter dito não, mas Ele veio, não é? Então, o primeiro enviado. E nós lemos com muita clareza que Jesus tinha consciência de que Ele era um enviado do Pai. Nós lemos em muitos textos, eu vou ler alguns que é importante que nós entendamos. Em João 12, 45 lemos: Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E o processo, irmãos, que nós encontramos no Novo Testamento é este: o Pai envia o Filho, o Filho envia-nos a nós e nós vamos aos pecadores. Compreende? Este é o processo. Então, o Pai envia o Filho. Vamos ler aqui alguns textos. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, etc. Primeira carta de João 4:9. Neste se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E também em 1 João 4:9, nós vamos prestar atenção neste texto a estes aspectos. Nisto se manifestou o amor de Deus. Então, o que é que motiva Deus a enviar? É o amor. E nós também podemos dizer assim, o que é que nos motiva a nós a ir? É o amor. Se nós não entendermos que é apenas por amor e é voluntariamente e é até sacrificialmente que nós vamos, nós não entendemos todo este processo da salvação. Então, o Senhor foi enviado por amor. Onde? A quem? Ao mundo. Irmãos, e nós também vamos ao mundo. Nós fomos enviados ao mundo. Uma das coisas que mais escandalizava os religiosos do tempo de Jesus é que parecia que Jesus se misturava com pessoas mundanas. Eram os publicanos, eram as mulheres de má vida. Ele também não tinha problemas em estar com doentes, homens chamados pecadores. Por que é que Jesus fazia isso? Porque ele foi enviado. Jesus foi enviado a quem?
aos pecadores. Ele mesmo disse, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então nós também somos enviados, irmãos. Nós não podemos estar a fazer distinção. Olha, este aqui é bom, este aqui é muito mundano. Nós somos enviados para o mundo, nós somos enviados para a salvação dos pecadores. E é o amor que move o coração do Pai e que deve mover o nosso coração. Então, irmãos, o primeiro que foi enviado foi o Senhor Jesus. E agora nós lemos que Jesus nos envia a nós como Ele foi enviado. Lemos em João 17, 18. Assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então o processo é semelhante. Como é que o Pai, e porquê é que o Pai enviou o Filho ao mundo? Já vimos, por amor, para a salvação, e da mesma forma nós também somos enviados. João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então nós somos enviados dentro do mesmo paradigma, o mesmo formato, o mesmo modelo que Jesus foi enviado. Irmãos, nós precisamos de ter esta consciência, estou a gastar algum tempo neste tópico, porque evangelizar não é uma coisa qualquer. O apóstolo Paulo usa até uma imagem dizendo assim, nós somos embaixadores de Cristo. Então, um embaixador é alguém que é portador de uma missão que não vem dele mesmo, ele está a representar alguém que tem autoridade. Então, Paulo diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Nós estamos a falar em nome de Deus, não é uma coisa espantosa? Que coisa maravilhosa e que privilégio. Nós podemos falar sabendo que quando estamos a falar, quando estamos a testemunhar, é Deus que fala por nós, é o Espírito de Deus. O Evangelho que nós falamos é Deus a falar aos corações das pessoas. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixadores, não somos embaixadores de homens, não somos embaixadores da Igreja, não somos embaixadores de líderes, somos embaixadores de Cristo. Isso é uma grande responsabilidade e é um grande privilégio. Então, irmãos, e agora, do ponto de vista daquele que recebe o nosso testemunho, ele tem duas hipóteses, ou ele recebe ou ele rejeita. Mas se ele receber, vamos ver o que é que acontece. João 13, 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, vamos imaginar que aqui este jovem vai falar a um colega e fala do Evangelho, fala da maneira certa. E se ele receber aquela palavra, o que é que está a acontecer? Ele não está a receber apenas a palavra do jovem. Ele diz assim, a palavra do Senhor, se alguém receber aquele que eu enviar, me recebe a mim, Jesus. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, irmãos, é este processo transitivo. Quem recebe o discípulo de Jesus, recebe a Jesus, que por sua vez representa o Pai, recebe o Pai. Então, evangelizar é de facto algo extraordinário. Nós estamos numa cadeia de ação de Deus espantosa. E nós somos apenas um elemento, mas um elemento determinante nessa sequência. Então, meus irmãos, nós gostaríamos de começar por dizer isto. Jesus foi o primeiro enviado. Foi o primeiro que veio para trazer o Evangelho. E eu vou perguntar aos irmãos, e se Jesus não tivesse vindo? Se ele não tivesse vindo? É a mesma pergunta que o Senhor também nos coloca a nós. Eu quero te enviar, e se tu não fores? O que é que vai acontecer? Os anjos vão fazer o que é nosso? Não. Eu não quero especular, mas se eu não for cumprindo o ID de Jesus, vai haver pessoas que não vão ter a oportunidade de escutar o Evangelho. Porque eu não vou, eu decidi não ir. Então, o ser enviado, ter consciência de que sou enviado, é o primeiro passo para nós testemunharmos, para nós
evangelizarmos. O apóstolo Paulo, ele tem muita consciência desta importância do envio. Na carta aos Romanos, capítulo 10, o versículo 15, os irmãos reparem, ele diz assim: como pregarão se não forem enviados? Então, a pergunta que talvez algum irmão que me está a ouvir possa fazer é: mas como é que eu sei se eu sou um enviado? Não é? Bom, se o irmão pertence à Igreja de Jesus, o irmão é um enviado. Pode ter a certeza, já vamos ver mais adiante. Então, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como pregarão se não forem enviados? Então, quem é enviado tem a autoridade de quem envia. Os irmãos compreendem? Nós, quando vamos falar de Jesus, nós temos uma autoridade que está muito para além de nós, que é a autoridade do próprio Senhor que nos mandou e que está connosco, o que nos dá uma enorme confiança. Essa autoridade é muito importante. Jesus, antes de mandar os discípulos naquela grande comissão, quando ele diz: ide por todo o mundo, antes disso ele disse assim: toda a autoridade me é dada. Então, a certeza da autoridade de Jesus dá-nos muita confiança quando nós vamos. E depois nós iremos ver, até mesmo quando enfrentamos espíritos malignos, oposições espirituais, nós estamos debaixo de uma cobertura que é a autoridade de Jesus. Isso dá-nos muita confiança. E dá-nos também um propósito. Nós somos enviados não é para uma coisa qualquer que nós não sabemos. Nós somos enviados com um objetivo, que é a salvação de vidas. E então nós sabemos que se o Senhor nos enviou com esse propósito, nós vamos ter resultados, nós vamos ter frutos na nossa vida. Muito bem, irmãos. Então, os primeiros que foram enviados foram os 12 e depois foram os 70, conforme nós já dissemos. Há uma diferença entre o envio dos 12 e o envio dos 70. Nós lemos, por exemplo, em Mateus 10, o envio dos 12. Mas há uma restrição. O Senhor Jesus, quando ele envia os 12, ele diz claramente, em Mateus, no capítulo 10, ele diz claramente que devem ir, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos. Então, a missão dos 12 era restrita, era apenas, exclusivamente para Israel. Nem os samaritanos estavam incluídos nesta missão. Mas depois, com os 70, nós lemos que o Senhor os enviou, adiante da sua face, a todas as cidades e lugares onde Jesus queria ir. E isso incluía uma área muito maior. Mas vamos compreender melhor, irmãos, a razão de ser desta sequência. Porque é primeiro os 12 e depois os 70. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16. Ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois diz, primeiro o judeu, porque era uma promessa que o Senhor tinha feito a Israel. Primeiro, os judeus precisavam de ouvir. Paulo, quando ia evangelizar numa cidade, onde é que ele entrava primeiro? Numa sinagoga. E em geral havia aquela confusão, corriam com ele sacudia o pó dos sapatos das sandálias, e ia evangelizar quem? Os gentios. Então é esta sequência histórica que nós encontramos aqui. Mas no essencial, os 12 e os 70 recebem as mesmas instruções e nós temos de estar muito atentos a estas instruções. Porque as instruções que o Senhor dá aos 12 e aos 70 são as mesmas que nós vamos ver depois a Igreja em Atos a experimentar. Não há uma mudança. Ora, se estas instruções foram válidas para os 12, para os 70 e para a Igreja primitiva, a minha pergunta é, porquê é que não serão válidas para hoje? Será que hoje mudou alguma coisa? Então nós precisamos de ver bem, com atenção, algumas destas instruções. Ora,
A diferença, irmãos, entre os 12 e os 70 é que os 12 falam das tribos de Israel, simbolicamente as 12 tribos. Depois nós vamos ver lá em Jerusalém os 12 apóstolos, as colunas da cidade. E os 70 é um número que era atribuído às nações. Quando houve a dispersão das nações em Gênesis, no capítulo 10, então, se nós fizermos uma tabela das nações, nós vamos encontrar 70 nações aproximadamente. E os judeus referiam-se às 70 nações que vêm dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, 70 basicamente quer dizer o quê? O mundo inteiro. Quando o Senhor envia os 70, é neste sentido, a todas as nações. Não é? É a missão também da Igreja. Ora, nós vamos aqui ver então algumas destas orientações. Hoje vamos ver uma ou duas só. A primeira está no versículo 1, lemos assim: mandou-os adiante da sua face de 2 em 2. Mas é uma coisa muito simples. Como é que Jesus enviou de 2 em 2? E nós sabemos que muitas vezes, quando nos deparamos com a possibilidade de testemunhar, uma pessoa sozinha tem sempre mais dificuldade, em vários sentidos. Às vezes porque não tem experiência, porque não sabe bem o que vai dizer. Irmãos, e o Senhor tem um segredo muito simples: é um trabalho em equipa. O mínimo de uma equipa são 2. 2 fala de comunhão e fala também de um poder que é muito maior do que a pessoa sozinha. Nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento, como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000. Ora, um persegue 1000, se fosse 2 seria 2000, não é 2000, é 10.000. Então, reparem a proporção, a força que há na comunhão. 2 fala de comunhão. Em Eclesiastes, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, tem mais resultado. Então, irmãos, a primeira coisa que Jesus nos sugere aqui é para nós trabalharmos em equipa. Mas o que é uma equipa? Vou dar algumas ideias aos irmãos. Por exemplo, pode ser um casal. Um casal que está na presença do Senhor, que conhecem o Evangelho, que estão sintonizados, porque às vezes há um casal em que o homem só pensa no futebol, etc., vai à igreja, mas não tem nada na cabeça. Ou a menina também, ou a senhora, pensa na costura e na cozinha e não está muito interessado no Evangelho. Mas quando os 2 estão alinhados no propósito de servir o Senhor, são uma equipa extraordinária. Podem também ser 2 irmãos da igreja. 2 irmãos que se conhecem, 2 irmãs, e que começam a dizer uma à outra: olha, se nós nos uníssemos para evangelizar. Eu tenho uma série de pessoas, eu também tenho. Então, vamos orar e vamos começar, vamos à pesca. 2 irmãs, 2 irmãos da igreja. Pode ser um grupo maior do que 2, pode ser uma célula. Hoje nós temos as células da igreja, que são instrumentos extraordinários se forem bem usados, porque nós podemos orar uns pelos outros, mas também podemos ir à pesca. Uma célula pode ir à pesca. Às vezes numa célula há irmãos que ainda muito novinhos que não conhecem o Evangelho, mas há outros mais maduros. Então, uma célula até é um bom ambiente para ensinar a evangelizar, porque os mais experientes podem mostrar aos menos experientes como é que se evangeliza, como é que se testemunha. Então, irmãos, nós precisamos de aprender o segredo de estarmos unidos uns aos outros em pequenos grupos, sendo que o menor grupo, conforme Jesus mostra aqui, são 2. E, irmãos, e às vezes há uma coisa que a mim me impressiona um pouco. Eu vejo às vezes irmãos sentados na igreja, nos bancos, anos a fio, à espera de uma oportunidade de servir ao Senhor. Será que o Senhor me vai um dia chamar para o grupo louvor? Pois é, mas se o irmão tiver a voz que eu tenho, de cana rachada, não vai. Será que eu vou para o grupo de intercessão? Será que eu vou ser obreiro na porta? Irmão, isso é uma loucura, nós pensarmos que servir ao Senhor é isso. O irmão não tem que estar sentado à espera de coisa nenhuma. O irmão pode sair e no momento em que sair já está cheio de trabalho. Porque há um outro ponto muito importante que o Senhor nos mostra, é que a seara, ela
é muito grande. Mas há aqui um pormenor ainda, irmãos, no versículo 1, que diz: mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares, aonde ele havia de ir. Então, o Senhor tinha um plano, ele já sabia onde é que ele queria ir. E ele enviou-os a esses lugares. Irmãos, um dos aspectos da banda direita do barco é este também. É estarmos atentos à orientação do Espírito Santo. Muitas vezes se fala connosco. Eu tenho até ouvido testemunhos de irmãos que têm sonhos com pessoas para falarem com aquelas pessoas. E muitas vezes demora tempo, mas o propósito do Senhor é chegar lá. Esse é o objetivo. E quanto mais nós orarmos e jejuarmos, mais nós vamos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós vamos ouvir o Senhor falar. E o Senhor vai nos encaminhar para todos os lugares para onde o Senhor, de facto, nos quer dirigir. Eu lembro que há muitos anos houve uma jovem que estava na igreja e deixou. E eu e a minha mulher sempre ficamos com muita pena, mas tínhamos perdido o contacto completamente. Mas oramos por ela e um dia eu estava em Lisboa, na estação do Rossio, no meio daquela multidão de pessoas a entrar para o comboio, e de repente quem é que eu vejo? Aquela jovem, que nem era de Lisboa, era aqui do Porto, e encontrei-a lá, no meio daquela multidão, e tive a oportunidade de falar com ela, e para resumir, e ela voltou ao Senhor. Irmãos, é assim uma coisa, como é que Deus faz as coisas? Faz sim. Quando Ele quer que nós cheguemos a um lugar, Ele vai nos enviar e vai nos ajudar e vai ouvir a nossa oração e o Espírito Santo vai nos conduzir até aos objetivos do Senhor. Agora, irmãos, continuando, portanto já vimos esta orientação ir de 2 em 2 àqueles lugares que o Senhor já determinou. O segundo ponto, irmãos, eu vou falar disto um pouco mais rapidamente, mas é muito importante, é a seara. A seara. Ora, reparem, irmãos, no versículo 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Irmãos, eu vou falar aqui de um assunto que eu acho que talvez seja uma das mentiras que o inimigo colocou na mente de muitos irmãos. Desculpem falar assim tão frontalmente. Que é a ideia que a seara é pequena, que a seara é difícil, que não vai dar fruto. Irmãos, eu fico um pouco até já zangado quando ouço alguém dizer assim: as pessoas não querem nada com Deus. Já convidei, ninguém quer. Ninguém se interessa. Tudo é um bando de materialistas. Não querem nada. A seara é muito má. A seara é má. Irmãos, o Senhor Jesus nunca disse que a seara era fraca ou pequena. O que Jesus diz são duas coisas sobre a seara. A primeira que nós encontramos aqui, que a seara é grande. Ora, grande, para mim grande, quer dizer grande. Então, se eu pensar assim, será que o Senhor tem muitas vidas para salvar neste país, nos países onde estão outros irmãos, na nossa geração? Será que Ele tem ou não? E a resposta de Jesus é: a seara é muito grande. Há milhares de pessoas que aguardam. Agora, que aguardam não é por irmãos que estão habituados a se ficar sentados na igreja. Vão ao culto, gastam 3 ou 4 horas por semana, não são esses que lá vão. São aqueles que são enviados e que assumem a sua missão. A seara, irmãos, é muito grande. Agora, o que é que são poucos? Os obreiros. Porquê é que são poucos os obreiros? Exatamente por causa disto, irmãos, porque nós, muitas vezes, não estamos disponíveis para ir. E nós queremos até, se possível, que a seara venha até nós. Então, irmãos, é uma mentalidade, é uma operação que nós temos de achar que é maligna. Nós temos que clamar ao Senhor para nos libertar dessa mentalidade. Jesus diz que é grande a seara. Agora imaginem um agricultor que olha para a seara e vê uma seara imensa. Os irmãos acham que ele vai ficar alegre ou triste?
Ai, a seara é tão grande, estou muito abatido, estou muito deprimido porque a seara é grande. Hã? Eu acho que ele vai esfregar as mãos de contente e vai dizer, graças a Deus, tenho aqui uma seara que a colheita vai ser fantástica, vou ficar rico. É isso que uma pessoa normal pensa. Ele não vai ficar deprimido. Meus irmãos, é preciso, obreiros. E eu vou dizer uma coisa, os irmãos não fiquem ofendidos comigo. Não é gente preguiçosa, gente acomodada, que não quer ir, que não quer trabalhar na seara, que prefere ficar sentado em casa, a orar, a cantar hinos, a falar com os irmãos, a tomar chá. Irmãos, mas isso não é o ambiente para nós. O Senhor manda-nos ir para a seara, para nós podermos trabalhar na seara. A segunda coisa que Jesus diz sobre a seara é que ela está madura. A primeira é que ela é grande e a segunda é que ela está madura. Nós lemos isso em João 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isto foi quando o Senhor Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana. E já era meio-dia, era a hora do almoço, e os discípulos disseram, Mestre, nós vamos comer. E Jesus disse, não, vocês podem ir, que eu tenho outra comida. Porque ele sabia que vinha ali uma mulher e o pai queria que o filho falasse com aquela mulher. Então, eles foram, comeram, e quando vieram, o Senhor Jesus disse isso. Olha, não digam que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Não pensem, porque às vezes até os próprios discípulos podiam, quando foram a Samaria, podiam dizer, ui, Samaria é um problema. O Evangelho nunca vai entrar em Samaria. Aqui vamos ter que fazer uma estratégia especial para entrar em Samaria. Mal eles sabiam que a estratégia do Senhor Jesus era uma mulher. Uma mulher, ainda por cima uma mulher de má fama, não é? A estratégia de Jesus foi aquela mulher. Ele falou com ela, mulher, dá-me água. E os irmãos conhecem o processo. E quando a mulher viu e creu que Jesus era o Messias, pronto, o Evangelho entrou em Samaria. Ela foi chamar os outros homens, começaram todos a vir, Jesus ficou ali algum tempo e o Evangelho entrou. Irmão, porquê? Porque a seara estava madura. E nós temos de entender que nós não precisamos estar à espera de coisa nenhuma. Às vezes há irmãos que dizem, a seara no Brasil é muito boa. As pessoas lá convertem-se, a gente faz assim e convertem-se. Os irmãos do Brasil dizem que é o contrário, mas nós achamos que é assim. Eu também uma vez estava na Irlanda, eles disseram, isto aqui não é como em Portugal. Portugal é fácil, aqui é muito difícil. Irmãos, a seara está madura. Então, 2 coisas que nós precisamos de entender. A seara é grande, o que é que faz falta? O que é que faz falta? Obreiros. Obreiros e obreiras, não é? Irmãos e irmãs. Jovens. Os jovens é muito bom que fiquem a treinar a viola, a bateria e tal. Isso é fundamental. Mas também têm de evangelizar. Senão vão ficar músicos extraordinários sem frutos nenhuns na vida. E vão se tornarem tradicionais, aqueles de uma casca que ninguém tira. Então, é preciso ir, não é? É preciso ir. Nós não podemos culpar a seara. Precisamos de orar por mais obreiros. Irmãos, há milhares de pessoas que esperam por nós. Não é? Temos de entender isto. Há muitos colegas, amigos e outras pessoas que esperam por nós. Sabemos que nem sempre será fácil, mas quem nos envia tem autoridade. E vai haver fruto, se nós formos em nome dele, nós vamos alcançar muito fruto. Amém, irmãos? Nós iremos continuar a falar sobre este texto. Da próxima vez, iremos ver mais instruções muito simples, mas são segredos para nós termos uma evangelização bem-sucedida.